recurso nosso financeiro era impossível. Passei por um período depressivo também, um período de muitas falhas, de muitos erros como pastor. Mas graças ao Senhor, um dia Deus me visitou e me levantou, né? Porque Deus tinha entregado nas minhas mãos um projeto, né? E Deus disse: eu não entreguei na mão do pastor Ofílio, entreguei nas tuas mãos. E se eu entreguei, é porque eu que te capacito. Então eu ouvi aquela palavra de Deus na madrugada e eu levantei em lágrimas, né? E Deus me fortaleceu. Então a igreja estava um pouco sentindo a minha ausência, a minha falta, mas eu voltei forte e nós dali daquele lugar, nós fomos para um lugar melhor, né? Mas era um basement, mas um lugar muito bom. E nesse basement nós vivemos coisas incríveis, incríveis, incríveis. Muitas coisas naquele lugar. Chegou mais pessoas, né? E muitas coisas nós vivemos naquele lugar. A história, se for contar aqui, muitas coisas que aconteceram ali, olha, curas, milagres, né? Nós saímos de um período de libertações e fomos para um período de cura. Muitas pessoas foram curadas de câncer, né? Tumores, pessoas foram curadas ali naquele lugar, né? E a igreja foi se propagando, né? As pessoas foram ouvindo dizer que Deus operava naquele lugar. E pessoas não tinham nem como achar a igreja, porque a igreja era num basement. Mas é muito fácil encontrar onde há uma ação de Deus. Então as pessoas apareciam naquele lugar, né? Conseguiam chegar ali com muita dificuldade, mas chegavam. E sempre com a mesma pergunta, né? Onde é a igreja? Aí lá tinha que pegar um elevador, descer uma escada, mas eles encontravam, porque tinham sede de ir até aquele local, porque Deus estava manifesto, curando naquele lugar. Glórias a Deus por isso. Deus estava curando. E foram muitas curas, né? Até que, passaram-se alguns anos, e Deus fazendo tanto naquele lugar, eu creio que talvez a igreja se acomodou com aquele lugar. Glória de Deus operando, e nós ficamos ali. Só que era um espaço também pequeno e a igreja cresceu. E até que, eu não posso esquecer de dizer isso, até que o Lucas, ele veio a mim e falou: nós temos que alugar um local, procurar um local maior. Sempre era dito isso, mas ele veio com mais fé. Ele veio com muita fé e ele me apresentava lugares. Eu falei: é impossível, porque nós não temos condições financeiras, nós não temos. Mas ele estava tão louco, com tanta fé, que aquela fé ela me atraiu, ela me encantou. E ele saiu procurando locais. Ia em um lugar 4 mil, ia no outro 5 mil, 6 mil, 8 mil. E aqui, a gente olhava lugares assim, gostávamos, mas o recurso nosso financeiro era impossível. Até que um dia o Lucas me trouxe aqui, né, através de um rapaz que estava alugando o local, conheci o dono, e ele assim, ele falou com muita facilidade, né? O sim, falou: olha, e eu falei: como vai ser aprovado? Como vai ser aprovado se nós não temos condições financeiras para estarmos pagando um preço deste aluguel? Este lugar seria maravilhoso, é isso que nós queremos, mas é impossível, era difícil, era uma coisa que só Deus poderia ter feito, e Ele fez. Então, aí nós tínhamos que reformar esse lugar. Era um lugar de cuidados de um canil, né? Cuidados de cachorro. Então estava assim destruído. Aí conversamos com ele, fizemos uma contraproposta, ou seja, ele aceitou. Fizemos uma outra contraproposta e ele aceitou. Ou seja, no início ele foi aceitando e eu estava esperando um não, porque para mim, dentro do meu coração, eu iria dizer à igreja: não, vamos ficar aqui mesmo, é impossível estarmos ali.